Com todo respeito ao Felipe Melo, sim, que é uma figura que muitas vezes se destempera, enfim, né? Acho que muitas vezes o Felipe Melo paga pelo histórico, muitas vezes é acusado do que não fez, mas muitas vezes o Felipe Melo dá margem para tudo aquilo que é dito e tal. Primeira coisa, o Felipe Melo não é pauteiro de jornalista, né? Se ele quiser falar de arbitragem, em algum momento ele não for perguntado sobre isso, ele pede a palavra e fala, olha só, eu acho que faltou falar sobre esse tema. Como me pareceu que ele fez, né? E ele fez. Ele fez. E ele sai ali indignado, como se... Primeiro que... Vamos discutir os lances? Estamos vendo aí o Quinones, o lateral esquerdo da LDU, com esse braço esticado na altura do ombro do Cano. O Cano cai, até se choca com o goleiro na queda. Até fiquei na dúvida na hora se o que ensejaria a reclamação de pênalti seria o toque na perna do goleiro. Mas não, foi aí no ombro do Cano. Pra mim, o pênalti é na pisada do 33. Ele pisa, não é no braço. É embaixo. Nós vamos rápido daqui a algumas horas, talvez tenha até saído a produção, talvez vale dar uma olhada lá na página da Conmebol. Se bem que o assessor da Conmebol vira e mexe e manda lá no grupo. Deixa eu ver se ele mandou. Porque já vai era sair o áudio. Disponibilizar, né? Já são quase 11 horas da manhã, né, rapaziada? Amanhã tá indo embora já. Eu acho que o Não saiu. Não saiu ainda não saiu, ele porque tenta tomar... quando sai o assessor de imprensa, nosso grande Jorge Luiz Rodrigues, o Jorge Luiz? Jorge Luiz, grande figura. Rádio hoje Globo, aquele Jornal Globo e tudo. Gente boa, mas 11 horas da manhã já tem que soltar o áudio. Quando sai o áudio, ele manda aqui pro grupo, pro mailing de imprensa que tá no aplicativo lá no WhatsApp. Então é o seguinte, o áudio vai nos dizer por que o VAR chamou. É um fato, o VAR chamou. Porque no campo o árbitro não deu pênalti. O árbitro não deu nada. E acho que ele deu tiro de meta, inclusive. Deu tiro de meta, tá? Então a gente vai ouvir no áudio o que motivou a chamada do VAR. Se a chamada do VAR foi chamada pela mão do 33 no ombro do Cano, eu acho que a decisão final do árbitro de campo é correta. Porque eu acho que essa mão não é pênalti pra mim. Pra mim, eu a acho mão que não também é não. pênalti. O pênalti é no pisão. Pra mim não é pênalti. Mas é evidente nessa câmera, a foto de cima, que a gente transformou numa foto, ela é a câmera que foi apresentada para o árbitro. Nessa câmera é nítido que o jogador da LDU pisa no pé do Cano. E hoje está definido. Pisão no pé na área, marca-se o pênalti. Então, assim, o Fluminense tem razão em reclamar, porque no lance há um pênalti, assim, fácil evidente, de ser marcado. Fácil de ser marcado. O jogador pisa no pé do Cano. Então Isso é pênalti. Então, vamos imaginar que o VAR chamou o árbitro para esse segundo cenário, para ver o pisão e não a mão no ombro. Aí o Felipe Melo vai ter razão no que ele falou, Ele vai ter razão em reclamar da arbitragem. Eu acho que ele não vai ter razão em dar chilique porque ninguém perguntou o que ele queria falar. Mas mesmo, velho, eu digo a primeira parte, né? Mas que é mais do que um erro, né? Que aí ele brigou pra errar, né? Eu só discordo do amigo numa questão, velho. Que se foi chamado pra olhar o braço e tu olhou pra essa imagem e não viu o pisão, porque a imagem tá clara. Então, mas mesmo que tu tenha sido chamado pra olhar o braço, tu tem que olhar pro resto do lance inteiro. Mas esse é um problema. Eu acho que é um erro independente. Mas esse é um problema, porque é o seguinte, se você chama o árbitro e diz, a gente tá te chamando porque a gente acha que houve um empurrão, o árbitro vai focar no empurrão, entendeu? Mas tem 6 caras pra olhar o lance inteiro, alguém tem que olhar. Não, é impossível eles não terem olhado embaixo. Quando você vai verificar um lance, você tem que analisar absolutamente tudo. É como disse o Wallace, né? Tem 6 caras. Embaixo, em cima, do lado. Se um não viu, o outro não viu, alguém vai ver. São 6 caras. Então, é um erro evidente. É muito evidente. Assim, na hora do ao vivo, eu fui ao Twitter e escrevi: se o VAR chamou pelo toque, pela mão, pra mim não houve pênalti. Não houve. Isso não é empurrão. Na câmera de jogo, então, se a gente for passar todo empurrão pra câmera lenta, ferrou. O jogo não vai acabar. Mas é nítido que há um pisão no pé. Isso eu vi no primeiro replay. É isso. E, não é possível que você tenha 4, 5 bonecos lá dentro e os caras não tenham visto um pisão no pé. É pênalti. Isso daí é pênalti. E condicionaria todo o jogo, né? E modificar. Não sei se o Fluminense ia fazer ou não, mas ia modificar completamente a partida, né? A única possibilidade de não ver o pisão é uma câmera frontal, que não foi o caso. Não foi, porque exatamente a câmera que foi oferecida ao árbitro, é que aqui a gente não pode botar a imagem. Então, tudo bem, mas a gente pegou. A câmera pra quem não viu,
A imagem que foi oferecida ao árbitro é exatamente a parte de cima dessa foto. A câmera foi mostrada nesse ângulo. E nesse ângulo é impossível um ser humano não ver o pisão no pé do Cano. É impossível. Não sei, VC. Não sei. Ah, cara. eu acho impossível. Vamos lá. Possível Eu também foi, acho né? impossível. Possível foi, porque não Então, foi mas visto. é que Não, eu acho câmera que tá mais. Eu acho que o áudio. A gente tem como dar zoom nessa imagem? Acho que não, né? Eu acho que a gente pode ser surpreendido com o pisão no pé não sendo analisado. Aí fecha. Aí Eu não tem acho. como. Aí é loucura, Eu- porque eu os caras acho que têm tem todas as 7 câmeras caras lá à pra ver o bagulho. disposição, 7 caras pra ver todas as câmeras. Como já aconteceu de VAR, de áudio assim, ter duas coisas no lance, só olharem uma, o cara achar que Foi o não e jogo não do olhar Fluminense, não. não foi? Fluminense e Cerro? Não, Fluminense e Cerro foi o maior absurdo bizarro, do VAR pô. na América do Sul, que os caras deram impedimento, tinha um caboclo colado na linha, tinha um caboclo Foi. colado na caras não bandeirinha. viram. Tinha um cara colado na bandeirinha de escanteio, em vez de trabalhar com a imagem. Em vez de trabalhar com a imagem aberta, trabalharam com a imagem fechada. Aí não viram o cara colado na bandeirinha, deram impedimento. A gente deu o zoom ali pra tentar ver com mais precisão o contato. O pisão no pé é evidente. E tá com bem evidente. menos qualidade, né? Porque a gente deu um agora zoom, tá com um muito print vídeo, numa imagem, exatamente. etc. E mesmo assim você consegue ver. Você consegue ver o pisão. Assim, né? não dá. Aí tu vai dizer, mas é que pra mim pisão não é. Não importa. Hoje está pactuado. Pisão no pé, pisão na chuteira, dentro da área, é pênalti. Então, assim, só pode ver quantos pênaltis assim E foram eu até marcados. acho que foi sem querer, porque Claro antes que foi, dele empurrar, ele tenta tomar a frente É. do Cano. Quando ele faz isso, ele pisa, mas é pênalti. Sem querer é pênalti, falta. sem querer é falta. E é pênalti. Manchado o resultado, Gi, ou o termo é muito forte, empregado pelo Fernando Diniz? Então, é que é complicado, porque um lance desse pode modificar totalmente o panorama da partida. Pode. Acho que o Fluminense sim foi prejudicado. A gente não pode afirmar que o Fluminense se comportaria de uma forma diferente, mas você acaba tirando a possibilidade do time se colocar de uma outra forma, né? E não foi o primeiro erro que esse árbitro já cometeu. Em 2021, ele também cometeu um erro nas oitavas de final da Libertadores, um jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. Então, Assim, manchado, é mais uma polêmica. Manchado eu acho um termo que eu acho... Eu não concordo com o Fernando Diniz usar. Ele gostaria de dizer que o pênalti que... Foi prejudicado. Acho que prejudicado é o termo correto. Sim, prejudicado é um fato. Mas ele... Como é que o Diniz sentiria se você disser que a classificação do Fluminense contra o Argentino Júnior foi manchada? Porque teve o pênalti do André no cara quando ainda estava 0-0. Vasco e Fluminense. Que aliás a Conmebol admitiu que o pênalti deveria ter sido marcado. Ele ficaria? Então não. Manchado, eu acho que não. É porque o Manchado manchado pode gerar uma interpretação de dolo, né? Uma sensação de... E até desrespeito com o teu adversário. Que o Fluminense foi prejudicado? Foi. Porque isso daí é um pênalti. Isso daí é um pênalti. E, pô... Aí o cara fala, mas não tinha certeza que o Fluminense ia fazer. Pô, meu irmão, então tá bom. Então me dá toda... Então todos 5... Então faz o seguinte, me dá Se você tiver na dúvida... Todos 5 minutos de jogo, você me dá um pênalti que deixa que eu corro o risco de acertar ou não. Pô, esse argumento não existe. Isso é fraquíssimo. Esse argumento não existe. Pô, então tá bom. Então faz o seguinte, todo jogo, quando der 5 minutos, você me dá um pênalti pra bater e aí eu me viro. Se eu acerto ou não. Pô, esse argumento é um argumento imbecil. É o famoso não para em pé. Com todo respeito, é um argumento imbecil. Vamos ver. Assim, o Fluminense foi prejudicado. E o lance da falta, que o Diniz fala... A falta que gera o gol, né? Então, a falta que gera o gol é um lance muito interessante, que é o seguinte. O Caboclo cruza da esquerda, a bola bate na mão do Douglas Costa e ele estava com a mão um pouco acima. Tinha todos os elementos para marcar a falta. O árbitro olha o lance, deixa o lance seguir na área. A bola chega no jogador da LDU que cabeceia para fora. O lance acabou, irmão. Você deu a possibilidade do outro time, o outro time finalizou. Usufruiu da vantagem. Ele usufruiu da vantagem. Tanto que a transmissão... Se o cara mete o gol de cabeça, o gol ia valer. Tanto que a transmissão mostra a jogada até o fim, repete a jogada, o cabeceio pra fora, e eu tô narrando, fala, tiro de meta. E aí quando volta, tá a bola pra bater uma falta. O Ricardinho, é falta. Falei, falta? Bateu uma falta, então, gol. Se ele desse a falta na hora, ok, tinha elementos pra falta. Mas ele decidiu deixar o lance seguir. A bola foi à área, o jogador da LDU ganhou no alto do jogador do Fluminense, cabeceou pra fora e ele depois disso voltou. Gente, o delay do apito não vale pra esses lances. O delay de apito não vale pra esses lances. Vamos supor que a bola tivesse... Se o Marlon corta.
Exatamente. Se o Marlon corta. Então, se o Marlon corta, ainda ia ficar muito no limite. Mas você não usufruiu de vantagem. Mas tudo bem, Tu não usufruiu de vantagem mas nenhuma. ok. Mas vamos supor que o cara vai, a bola bate ali, aí a bola fica espetada para um jogador da LDU na bandeirinha, ele talvez pudesse falar, tá bom, ó, não tem vantagem clara para a LDU, eu vou voltar na falta lá. Mas o jogador da LDU finalizou para o gol. Se o jogador da LDU cabeceia e é gol, você acha que o árbitro ia falar, ó, cancela o gol que eu vou... Não! Ou você imagina se a zaga do Fluminense corta, começa a puxar um contra-ataque e ele para dar a falta. Então, o assim, contra-ataque já ia no caso, o árbitro deu a dupla vantagem, né? dupla Você vantagem. tem a vantagem de Tenta fazer o gol. finalizar Não pro gol. conseguiu, te dou a falta. Antigamente a falta. Não existe de isso. fato, Então, assim, isso é um- nesse E aí, ponto- quando a falta foi cobrada, o Marlon deu condição ao Arce, o pé dele tá ali, ó, lance Aham. difícil. Isso só na câmera do outro lado, Na né? última invertida. câmera, todas as câmeras que eles mostraram antes do software aí traçar as linhas, as outras câmeras mostravam a olho nu ali, impedimento. Ih, tá impedido, esquece. Quando mostraram essa aí, mostraram o pé. E o VAR de impedimento, ele resolve muitas coisas, né? Esse lance aí é um lance que a olho nu era impossível. Era impossível. Era impossível. O VAR resolve. O VAR tem, pra mim, o VAR tem vários E problemas o Bandeira em várias... marcou no campo, né? Sim. O Bandeira deu o impedimento no campo. Tem vários outros problemas, o VAR, mas quando o assunto é impedimento, eu vejo muito jogo antigo, né? Eu gosto de olhar jogo antigo. A quantidade de gol, 1 metro impedido, 1,5 metro impedido que saía, a gente esquece, cara, porque o tempo Então, passou e a gente esquece. Mas tinha muito gol impedido. E o VAR resolve coisas como essa. Agora, por exemplo, a gente acabou de falar de um lance que o VAR não resolveu, que era o pênalti pro Fluminense. Não, depende. O VAR, o instrumento VAR, Ele deu a chance, ele né? resolveu. O árbitro de campo decidiu ser humano. não resolver. Já Aí não tem diria- que falar, né? Aí o VAR fala, porra, meu irmão. Já eu diria o tentei. Zeca Pagodinho, é ser humano. Então, mas a gente tem que colocar que com a ajuda da tecnologia, precisa de mais de uma pessoa errar para o lance persistir, para o erro continuar. Exatamente, Eles têm oportunidade de né, tentar solucionar ali, de fazer o certo, e acaba que todo mundo erra junto. Então, Até assim- eu uso muito, o Jorge conhece, o Lito, do Aviões e Músicas. Grande Lito, Ele, craque, ele faz os vídeos dele de Eu acidente adoro de avião, né? isso. Você vê, então, Muito é bom. bizarro. É, não, E ele espetacular. vai falando dos elos que se fecham, e eu acho que o VAR hoje em dia é isso. Tem que errar o árbitro do campo, o árbitro que tá lá, o auxiliar, tem que errar uns 6 caras pra acontecer esse lance como aconteceu do pênalti do Flu. É uma loucura, pô. No fim, Mas basta hoje, errar um. Então, hoje, do O jeito que manda, né? É, o que é o Então, do campo. hoje do É o que jeito manda, né? Se esse aí É. errar, Hoje, meu do amigo, jeito verdade. que está, É verdade. do jeito que está hoje, a decisão final é do árbitro de campo, ele pode chegar lá. O Klaus naquele gol anulado do Caleri no Allianz Parque. O Klaus marcou, lembra? São Paulo e Palmeiras, que ele disse que deu falta do Caleri, ou falta do jogador do São Paulo, enfim. O cara foi lá, deu a falta no campo. O VAR chamou e falou, cara, não foi falta. Ele falou, eu continuo achando que foi falta, voltou e acabou. Não, E se ficou. o áudio do VAR vier É. com o AVAR, né? O árbitro do VAR falando, tem um pisão aqui. É. E o árbitro fala assim, pô, que pisão, irmão? Eu Esquece não acho isso. pisão, Eu não acho aí é um pisão. absurdo. Aí é loucura. É, Aí fecha, pô. Aí não tem como. Eu não duvido, sinceramente. Eu não duvido também, não. Não duvido porque hoje dá o protocolo, né? Aliás, uma palavra que virou muito em moda, o protocolo dá esse poder a ele. Dá. Ele pode ir lá e falar assim, ó, olhei aqui, não acho. E acabou. E fica por isso mesmo. Quer dizer, pelo menos no jogo. Ele pode ser punido depois. Mas naquele jogo vai ficar por isso mesmo.